mas podemos dizer que chegou o Ronaldo Mãos de Tesoura, Samuel. Boa noite. Fala, João. Pode sim. Boa noite para amigo ligado aqui no programa Bastidores. Boa noite, Panzi. Com certeza, porque o Ronaldo, ele já chegou com a equipe dele trabalhando e fazendo uma reformulação geral. Muitas pessoas ainda serão desligadas e a transformação será não só em cargos estratégicos, cargos de confiança. O Cruzeiro está aí perto de definir o novo diretor executivo. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Depois vai partir para o anúncio do técnico. Alguns nomes ainda sendo estudados, mas a transformação é geral. O departamento médico, na categoria de base também terá um novo diretor da categoria de base. O Gustavo Ferreira foi desligado ontem. Então o Cruzeiro vem aí com uma gestão que o Ronaldo quer, que seja sustentável, mas que seja diferente também da maioria do que a gente já conhece no futebol. Uma gestão profissional, trabalhando em conjunto e com executivos, em sua maioria, executivos jovens, com bons currículos, boa formação e para fazer esse trabalho em conjunto agora aqui no Cruzeiro. Vamos ver na prática como isso vai acontecer, mas o Ronaldo vai mesmo transformar essa gestão aqui na Toca da Raposa 2, João. O Samuel dizia aqui no intervalo interativo no YouTube, o seguinte: muito se dizia, ou muitas pessoas tentavam vender a realidade seguinte: olha, no campo o Cruzeiro não está indo bem não, mas fora do campo a coisa está indo bem. Quando a gente vê isso que o Ronaldo está fazendo, as realidades, os números estão sendo falados, é difícil acreditar que fora do campo, na parte de gestão, a coisa estava fluindo bem, né, Samuel? Com certeza. E até estamos aqui mesmo no Bastidores, João. Se não tivesse o Ronaldo aí, alguém tem alguma dúvida que lá para fevereiro, março, eles iam estar atrás do Pedro Lourenço do Supermercado BH para fazer algum aporte para pagar salário, porque já estava atrasado? Eu acho que não teria nenhuma dúvida, com uma folha passando de 4 milhões de reais, porque essa era a ideia inicial. E agora com o Ronaldo, é cortar os gastos, saber que você vai ter uma arrecadação muito baixa, tem que pagar várias dívidas, então neste começo, se não tiver uma folha bem modesta, mas mesmo assim vai ser maior do que a maioria dos clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o que não significa também, João e Panzi, que você vai começar desse jeito e daqui a pouco ali na frente novos patrocínios podem chegar, às vezes uma receita de sócio-torcedor, até mesmo bilheteria. Você vai tendo novos horizontes para fazer outros investimentos. O que não dá é para começar desse jeito, já gastando muito em janeiro, ter qualquer previsão de receita e pagando dívidas altíssimas na FIFA. Você se lembra, Samuel? Mais ou menos no meio do ano eu dei a notícia aqui na Itatiaia que o Pedrinho tinha se encontrado em Portugal com o Alexandre Matos. Você lembra disso? Sim. Você lembra a informação? 5 mais 2, 7 milhões, eu acho, se não me engano. Pois é, né? Ele queria uma folha alta, condições. Falava aí num orçamento em torno de 70, 80 milhões de reais para o futebol do Cruzeiro no ano, né? Para o Cruzeiro voltar para a Série A. Na época o Alexandre foi às redes sociais, desmentiu, disse que não teve essa conversa. O Pedrinho me confirmou que teve a conversa. E eu não estou dizendo aqui nenhum segredo, tenho muito respeito pelo Alexandre Matos, um cara bacana, me dou bem com ele, tem uma relação muito respeitosa. O que eu estou dizendo aqui, eu disse pro Alexandre Matos, porque eu tinha uma versão do Pedrinho e outra do Alexandre Matos. Entre a versão dos dois, eu acredito na do Pedrinho. E eu acreditei na do Pedrinho. E a realidade que está sendo exposta agora mostra muito claramente o que era aquilo proposto. Porque nós estamos falando do Cruzeiro, Samuel, que estava numa situação financeira dura, difícil, que já ia para mais uma temporada com uma folha de pagamento de 4 milhões e meio de reais, Samuel. Exatamente. Então, da onde que ia tirar dinheiro para isso? Onde é que a turma estava com a cabeça? Da onde que ia vir esse dinheiro, Samuel? Eu acho, Samuel, João, que do Pedro Lourenço. O próprio Pedro Lourenço deu uma entrevista no final da temporada falando em nomes como William do Bigode, Manuel. Eu acho que já tinha alguma conversa, algo alinhado com o Pedro Lourenço, o Cruzeiro, para um aporte financeiro para a temporada.
que deve ter ficado pelo caminho com a chegada do Ronaldo. Foi uma entrevista que o próprio Pedro nisso, deu. Viu? Eu também essa não. grana toda, eu acho que ele não faria, viu, Panzi? Eu conversei com o Pedro Lourenço, pelo que o Samuel coloca, acredito que ele também deve ter conversado. E o que eu ouvi do Pedrinho foi diferente disso. Ah, mas ele deu uma entrevista falando William, Manuel. Uma coisa é da entrevista desejando, outra coisa é falar, eu vou pagar essa conta. E eu não acredito. Ah, gente, eu não Do sei. que eu ouvi. Tô dizendo, tô dizendo que eu ouvi do Pedrinho. Aí não é minha opinião, aí é informação. Sim, a minha informação. Mas é que eu tô citando a entrevista do próprio Pedro. Citando esses nomes, Mas você na tava entrevista ciente. você falou que ele ia pagar? Bom, quem paga tudo no Cruzeiro é ele. Tem anos. Ele me disse, em conversa que eu tive com ele, que ele ajudaria o Cruzeiro, mas que ele não estava disposto a bancar uma folha desse tamanho e que ele não assumiria uma responsabilidade como aquela colocada pelo Alexandre Matos lá atrás. Eu não sei se a você, Samuel, você ouviu alguma coisa diferente. É a mesma coisa. Sozinho, então, sem chance. Não ia acontecer isso. Como você disse, João, era um orçamento só de salário para 70 milhões, pelo menos. Então, isso eu tenho certeza. E em conversa também com o Pedro, sozinho ele não iria ajudar. O que ele sempre demonstrou e o João até destacou isso aqui, acho que foi nessa época aí de bastidores também, que ele jamais iria deixar de ajudar o Cruzeiro, mas tudo no seu devido lugar. Assumir uma folha dessa gigante, com esse compromisso, sabendo que tem outras dívidas também e sozinho, como na maioria das vezes aconteceu, isso totalmente descartado e não teve esse aval do Pedro Lourenço, pelo que eu sei, que não teve de bancar essa folha aí ao longo do ano até que tivesse a venda para um investidor. Então, Cruzeiro, mais uma vez, eu tenho certeza que em pouco tempo ia estar com os mesmos problemas do ano de 2021 e do ano de 2020. Ele ia voltar a atrasar salário, ia ter que fazer alguma coisa, tentar antecipar algo para honrar os seus compromissos. Ô Samuel, vou te fazer a pergunta que o torcedor do Cruzeiro me faz nesse momento. Qual será o perfil do elenco do Cruzeiro do Ronaldo e quem será o técnico do Cruzeiro do Ronaldo? Só isso. Aperta a gente. Mas vamos lá, João. Neste primeiro momento, alguns jogadores que recebem salários que estão fora de uma realidade hoje que o Ronaldo quer aqui no Cruzeiro, estão sendo chamados. Eu e o Guilherme Pio, a gente trouxe a informação sobre o Jorge Machado, empresário, do Sidney, zagueiro, que veio aí para um acordo de 250, 300 mil, somando luvas, no mês, durante 2 anos de contrato. Então, isso está fora. E tem também, por exemplo, ele e o Maicon, 2 zagueiros. Então, mas se tiver que escolher um, escolhe o Maicon e libera o Sidney. Vai ter que resolver essa questão na justiça. O Jorge Machado até falou que ele ficou cobrando nos últimos dias o contrato do Cruzeiro devolvido e assinado pelo presidente na época, o Sérgio. Porque o contrato veio de lá para cá com a assinatura do jogador e não voltou com a assinatura do Cruzeiro. Então já tem um imbróglio aí começando com esta situação. E outros atletas também vão ser chamados. Acho que alguns possam aí aceitar esse desafio, sabendo que vai receber em dia também. O Cruzeiro parte para acertar com o novo diretor executivo e o nome deve mesmo ser o Pedro Martins. A gente trouxe os detalhes no itatiaia.com.br. É um executivo jovem, com boa formação, trabalhou recentemente, está, melhor dizendo, na Federação Paulista de Futebol como vice-presidente de competições. É como se fosse o Manuel Flores da CBF, ele é lá na Federação Paulista. Ainda não se desligou da Federação Paulista, seria apenas esse o empecilho para ele vir aqui para o Cruzeiro. Então, a ideia é tê-lo nesta equipe, no departamento de futebol, com o Paulo André e com outros também. O Cruzeiro vai investir em scout, analista de desempenho, para ter um departamento, que esse departamento é que vai decidir, a partir de agora, tudo do futebol. E parte também para buscar um novo técnico. O que eu pude apurar é que desses nomes especulados, talvez venha um outro. Então a gente tá, eu e o Guilherme Pio, estamos cortando até madrugada aí no WhatsApp para tentar descobrir esse técnico. Mas o perfil também seria
de ser um técnico jovem, de ter um custo dentro da realidade do Cruzeiro e para trabalhar neste departamento, sem